Mas voltando para o período militar, desse mesmo período militar, os governos militares, além de protegerem os industriais brasileiros, ainda proporcionaram um grande desenvolvimento em infraestrutura industrial e energética no Brasil. Foi um período, galera, de grandes obras estruturais. Era um período do qual o governo fazia questão de desenvolver obras de infraestrutura em produção de energia, infraestrutura de transporte e mostrar para o brasileiro que naquele momento os rumos da economia do Brasil iam caminhando bem, que o Brasil era um país forte, pujante, que diga-se o chamado milagre econômico brasileiro, que não foi bem um milagre econômico, não foi bem um crescimento justo, sustentável da economia brasileira. A história nos explica melhor em relação a essa condição do milagre econômico brasileiro, mas saindo desse período militar, aí sim um período mais contemporâneo, chegamos na década de 80. Bom, galera, a década de 80, aqui no Brasil, foi chamada de década perdida. Professor, e por que década perdida? Vamos lá. Nós tivemos, galera, grandes arroxos salariais no governo militar da década de 60 para a década de 80. Então, por anos, os trabalhadores não tiveram, aqui no Brasil, no mercado de trabalho brasileiro interno, tiveram aumentos de salários significativos, mas também tivemos taxações de produtos de mercados americanos, mercado europeu, mercado asiático, que entrariam no Brasil mais caros por conta dessas taxações, já que esses produtos já que esses produtos taxados pelo governo brasileiro, o objetivo era proteger as indústrias nacionais da concorrência externa. Galera, isso acabou que, infelizmente, afastando alguns investimentos de multinacionais no Brasil e sobrevalorizando algumas indústrias nacionais que sim eram importantes para aquele contexto de economia contemporânea do Brasil na década de 60, 70 e 80, mas acabou afugentando bastante investimentos externos no Brasil. Então o Brasil investiu bastante em infraestrutura de energia, bastante de produção de energia, o Brasil investiu bastante em infraestrutura de transporte e comunicação, mas infelizmente, galera, esses investimentos não foram superados, os investimentos do governo brasileiro, pelos investimentos externos que chegaram aqui no Brasil, gerariam mais empregos e modernizariam assim o Brasil. Então o Brasil foi entregue na década de 80 pelos militares com um rombo nos cofres públicos bastante significativo. Durante a década de 80 inteira, nós tivemos as chamadas hiperinflações. E o que eu quero que vocês atentem sobre a década de 80? A década de 80, galera, era um período do qual havia um questionamento muito grande sobre a continuidade da existência dos chamados welfare states, os chamados estados de bem-estar social. Exatamente, é aquele estado keynesiano do qual o governo interfere diretamente na economia e interfere diretamente no bem-estar social do cidadão, oferecendo para este cidadão saúde pública, educação pública, subsidiando o transporte público, oferecendo os serviços públicos de excelente qualidade, de forma que esse cidadão não pague diretamente por esse serviço, mas que tudo fique diluído nos seus impostos. Os estados europeus de bem-estar social, nessa década de 80, estavam sendo questionados. São estados caros, a bolha do déficit orçamentário desses estados apenas crescia. E aí, galera, vem o que nós chamamos de consenso de Washington, né? O que foi esse consenso de Washington? Juntamente com esses questionamentos da existência desses estados de bem-estar social, surge a doutrina classificada como neoliberalismo. É uma doutrina da Escola de Economia de Chicago, o principal pensador é um economista americano chamado Milton Friedman, e o termo neoliberalismo, né, o novo liberalismo, pensado por esse economista, os adeptos ao neoliberalismo na década de 80, que estão diretamente associados ao chamado consenso de Washington, que já vou explicar para você o que é, os adeptos da doutrina neoliberal na década de 80 e até hoje defendem que o Estado ele deve se abster de algumas das suas obrigatoriedades. Essas obrigatoriedades, portanto, passariam para a iniciativa privada e, na lógica neoliberal, apenas serviços essenciais, como educação e saúde, teriam que estar nas mãos do Estado.
No entanto, galera, o neoliberalismo, em alguns países, segundo outras correntes de economistas, pode ocasionar maior pobreza em países onde essa mesma população que pagaria por esses serviços, que antes públicos agora seriam privados, o neoliberalismo, portanto, poderia gerar mais pobreza. E esse neoliberalismo, em alguns países aqui da América Latina, inclusive no Brasil, ele não foi bem desenvolvido, ele não foi bem colocado, porque houve uma espécie de adaptação, especialmente do Estado brasileiro, a essa doutrina neoliberal. E o que foi o Consenso de Washington? Bom, galera, o Consenso de Washington nada mais foi do que uma carta, né? Uma carta de um grupo de economistas neoliberais, que defendia que para os estados subdesenvolvidos, que para os estados que naquele momento, na década de 80, ainda faziam parte do chamado terceiro mundo, né? Essa divisão primeiro, segundo, terceiro mundo não existe mais desde o final da Guerra Fria. Mas aqueles países pobres, subdesenvolvidos, para chegarem ao desenvolvimento, esses estados teriam que seguir uma cartilha. E essa cartilha tinha algumas diretrizes, alguns pontos que esses governos, que esses estados tinham que seguir. E que pontos são esses, professor? Os principais são, por favor, tela cheia aí para mim. Vamos lá, galera. Os principais são esses aqui, galera, que você está vendo aí na tela. Ó. Vamos lá, tela cheia, foi? Vamos lá, aqui. Os principais pontos são, esses países, segundo o Consenso de Washington, a doutrina neoliberal, devem realizar a chamada reforma fiscal. Que seria essa reforma fiscal? Volta aí para mim. Vamos lá. Seria, pessoal, uma reforma do fisco, né? Uma reforma na arrecadação de tributos. Haveria, portanto, uma desregulamentação fiscal. Esses países diminuiriam impostos, em cima dessa diminuição de impostos e de taxas de importação, novos investimentos externos seriam atraídos por esses países, dinamizando assim o mercado de trabalho, o mercado de produção e gerando empregos e prosperidade para essas economias. Volta na tela cheia, vamos lá? Volta na tela cheia. O outro, executar uma abertura econômica. Volta aí para mim. Executar uma abertura econômica. O que seria essa abertura econômica? Seria, galera, diminuir os entraves para que empresas estrangeiras entrassem nesses países, que adotassem o Consenso de Washington, adotassem essa doutrina neoliberal, a fim de investir nesses países, modernizá-los em infraestrutura de comunicação, de transporte, de produção de energia e, dessa forma, gerar empregos. E volta aí para a tela cheia, vamos lá. Por último, executar políticas de austeridade econômica. Pessoal, que palavra bonita, austeridade econômica. Vamos lá, galera, olha aqui para mim aqui de novo, ó, tela em mim, vamos lá. Austeridade econômica, o que seria isso? Galera, são políticas que... políticas austeras são políticas de economia de gastos públicos, são contenções de gastos públicos, são políticas do qual são voltadas para economizar o patrimônio, o ganho público, beleza? Logo, galera, essas políticas neoliberais, esse consenso de Washington, do qual esses países teriam que adotar, naquele momento de década de 80, era bastante complexo, especialmente para o Brasil, e eu posso te explicar por quê. Naquele momento de década de 80, nós tínhamos as chamadas hiperinflações. O que era a chamada hiperinflação? As hiperinflações, galera, eram inflações semanais que existiam no Brasil. É isso mesmo que você está escutando. Professor, você está maluco? Inflação semanal, inflação mensal, o que é isso? Galera, houve anos aqui no Brasil em que nós chegamos a ter 200% de inflação ao ano. Na década de 80, o Brasil trocou de moeda 5 vezes. Foram 5 planos econômicos que buscaram a diminuição da inflação. Houve a contenção de zeros na moeda monetária, houve a tentativa de congelamento de preços, houve a tentativa de fiscalização de preços, chamados fiscais de Sarney, né? Houve o plano Bresser, enfim. Todos esses planos econômicos não tiveram êxito em controlar essa hiperinflação brasileira, somados a, infelizmente, né, déficits orçamentários vindo do período militar brasileiro,
As exportações do Brasil, galera, na década de 80 eram pífias. O Brasil era um país que importava muito mais do que exportava. Portanto, nessa década de 80, o Brasil se caracteriza como um país de balança comercial desfavorável, tendo em vista que as hiperinflações, o descontrole no mercado de consumo interno, as altas taxas de desemprego, as baixas exportações faziam com que o Brasil tivesse uma economia tão vulnerável quanto qualquer país da América Central. Beleza, galera? E olha só, qualquer país da América Central, com exceção do Panamá, porque o Panamá, pessoal, é um país de economia fortíssima ali da América Central. Beleza? E aí nós entramos, por favor, tela cheia, vamos lá, na década de 90.